Ao longo da história, as religiões tradicionais elas possuíam características comuns entre elas. E quais eram essas características, né? Era a necessidade universal do ser humano ir em busca de um sentido, um propósito maior, uma conexão com algo sagrado, o que eles chamam de sagrado. E independente da sua origem geográfica, né, essas religiões elas compartilhavam esses elementos fundamentais, seja como forma de mitologias, como forma de rituais, forma de símbolos, estruturas sociais e daí por diante. E o foco dessas religiões era sempre a busca pelo sagrado, que era uma das características centrais de todas as religiões sérias e tradicionais que já existiam no mundo e que existe no mundo. Rituais e cerimônias também, é outra característica comum nessas religiões tradicionais. Símbolos e objetos sagrados, os símbolos e os objetos eles desempenham esse papel fundamental na questão simbólica da coisa, né, das religiões e tudo mais. Serve como a representação do sagrado, a cruz, a lua crescente, a roda da vida, enfim, entre outros elementos que você vai encontrar muito em muitas religiões, né? Estruturas morais e éticas também. As religiões tradicionais, elas geralmente oferecem esse código moral, né, código de ética e de moral que vai guiar o comportamento do indivíduo dentro da sua comunidade, né, da sua crença religiosa. A conexão com a natureza, né? E quando eu digo natureza aqui é a natureza como um todo. E também a identidade coletiva. Essas religiões tradicionais, elas frequentemente elas desempenham esse papel de construção da identidade do ser, né? Através das suas práticas religiosas, os membros ali da comunidade, né, se conectando uns com os outros e daí por diante. E dentre essas religiões eu separei aqui algumas principais religiões tradicionais que existem no mundo. Por exemplo, o cristianismo, né, que ele se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo. Temos também o islamismo, né, que é fundado pelos ensinamentos do profeta Maomé e é seguido principalmente em países como o Oriente Médio, África, Ásia e nesses países assim. Temos também o hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo. Praticada principalmente na Índia e no Nepal, e ela envolve uma diversidade de crenças, de práticas, inclui vários cultos, vários deuses, várias crenças, enfim, é de lá que vem o conceito de karma, reencarnação e esses conceitos. Temos também o budismo, né, que ele foca no caminho da iluminação, libertação do ciclo de sofrimento e renascimento. Ele é praticado principalmente na Ásia, especialmente no Sudeste, né, asiático. Enfim, você vai ver várias religiões, taoísmo, shintoísmo e daí por diante. E o que todas essas religiões sérias elas têm em comum? Todas essas religiões sérias, né, tradicionais, elas compartilham algo em comum, que é a busca por transcendência. Independente se você acredita em reencarnação ou não, se você acredita, né, em vida após a morte ou não, se você acredita em karma, se você acredita nisso ou naquilo, não importa. Todas essas religiões elas vão compartilhar essa ideia da busca pela transcendência. O propósito de conexão com algo maior, que existe algo maior do que um indivíduo, que existe algo que nos orienta, esse algo que nos orienta através que existe algo que está nos orientando a buscar esse sentido maior da vida, né? E podemos resumir tudo isso que eu falei, essa busca por transcendência, por propósito, conexão, tudo isso, simplesmente por consciência. Vamos pegar a palavra consciência. Você é consciência pura, eu sou consciência, todos nós somos consciências. E existem níveis de consciência. Existem níveis altos de consciência e existem níveis baixos de consciência. Quanto mais baixo você está no nível de consciência, mais você é escravo dos teus sentidos, dos teus desejos, dos teus anseios. E quanto mais você está elevado nos teus sentidos, menos você é escravo desses anseios, desses desejos, mais você busca a elevação. E podemos falar que esses níveis de consciência entre o nível mais elevado e o nível mais denso, né, mais baixo, o nível mais instintivo, podemos chamar isso de céu e inferno, o que você vai ver em muitas religiões, o conceito de céu e inferno. E aqui eu tô falando de uma forma mais filosófica, claro, trocando uma ideia aqui, mas assim, independente se você acredita na existência do diabo ou não, do demônio ou algo do tipo, esse não é o caso aqui, sabe? Eu quero entrar na parte mais filosófica da coisa. O estado de céu e inferno
Muitas vezes somos nós que nos colocamos naquela posição de céu e inferno. O céu e o inferno nada mais é do que um lugar, uma região interna dentro de nós e não uma coisa externa, uma coisa que talvez, sei lá, se você acredita, independente se você acredita na crença da vida após a morte, que você vai para o inferno ou você vai para o céu, beleza. Eu não estou entrando nessa pauta, nessa questão aqui. O que eu quero dizer é que você cria o seu céu e o seu inferno aqui na Terra também. Quanto mais você tem menos consciência a respeito sobre quem você é, quanto mais você deixa a sua consciência submersa aos seus prazeres carnais, aos seus desejos, aos teus anseios, quanto mais você está no nível mais baixo da sua consciência, mais você vai viver no inferno interior. E quanto mais você eleva a sua consciência, mais você alcança os patamares de céu interno. É mais uma questão interior do que exterior, né? Vamos falar a respeito sobre os níveis baixos de consciência, né? Quando você está na camada mais baixa, né, do nível de consciência, você se torna escravo dos seus desejos. Você se torna escravo dos seus desejos, escravo dos seus instintos. Sabe aquele cara que ele não pensa... Já viu aquela frase que fala, nossa, ele não pensa com a cabeça, ele pensa com a cabeça de baixo? É aquele cara que ele deixa os instintos dele levar a certas situações. É aquele cara que nasceu para procriar, vive igual um animal. Igual um animal, literalmente, vive igual um animal. Ele não controla os teus desejos, ele não controla os teus instintos. Quando ele sente raiva de alguma coisa, ele expressa essa raiva, ele projeta essa raiva adiante. E quando você está no primeiro nível, a primeira camada da consciência, você está no inferno da sobrevivência. O que é o inferno da sobrevivência? É nesse nível mais baixo, né, que é o inferno da sobrevivência, o seu foco ali é a sobrevivência a qualquer custo, sabe? Você não tá ligando a respeito sobre questão de pensar no próximo, pensar no bem-estar das pessoas, pensar... Não, você é dominado pelo seu medo. Você deixa o seu instinto ele te controlar, ele te levar, né? A sua preocupação é a autopreservação. Você está lutando constantemente para satisfazer as suas necessidades básicas. É aquele estado mais primitivo e também desprovido de um propósito superior. Não é aquele cara que está buscando algum propósito. Não, ele está na primeira camada. Quando ele está nessa primeira camada de consciência, é aquele cara que ele vive uma vida como um animal. É o cara que ele come, bebe, dorme, fica copulando, fazendo filhos a rodo e não tem consciência nenhuma do que anda fazendo. Tem medo da situação, do que pode acontecer com ele, então ele se preocupa e ele não pensa no próximo, né? Se ele for capaz de tirar algo do próximo para ele se beneficiar, ele vai fazer, porque ele está naquele nível mais instintivo da camada da consciência, né? Então passamos para a segunda camada, que é a consciência de relacionamento. É o inferno das relações destrutivas. É aqui que o indivíduo, né, ele começa a ser consumido pelos apegos emocionais, ele vive dependente dos outros pela avaliação alheia. É daí que surge ciúmes, inveja, traições, relacionamentos destrutivos que causam danos na vida desse ser. E ele vive nesse ciclo de dor e sofrimento, né? Aquela dor emocional, aquela dor que ele sente nas tuas emoções. Ele vive à mercê das suas emoções. Ele sempre é controlado por esses pecados capitais do ciúme, da inveja, da luxúria e daí por diante. Então esse ser ele vai e avança para a terceira camada de consciência, que é a consciência de autoestima. O que é a consciência de autoestima, né? Podemos chamar aqui, para ficar mais fácil de entender, o inferno do ego e do orgulho. Nesse nível, o ego ele toma o controle total desse ser, sabe? Ele já é um personagem que tem uma personalidade. Ele tem um ego ali, ele alimentou por anos esse ego. Ele alimentou aquela identidade, por exemplo, eu me chamo Igor, tenho um RG tal, CPF tal, moro na rua tal, exerço a profissão tal, e a minha vida ela vai ser baseada no meu status e na minha validação externa.
Muitas vezes o meu orgulho ele vai me cegar como o ser que eu poderia ser. Muitas vezes eu posso deixar ser levado por uma vida vazia, sempre vivendo à base de competitividade, sempre tá me comparando aos outros. O ego é isso, é a comparação. Ele vive o tempo todo se comparando aos outros, né? E essa comparação, ela vai acontecer a todo momento. Você abriu lá o Instagram da vida, a todo momento você vai estar se comparando. Se você está melhor que a outra pessoa, você está pior. Quando você vê uma imagem de uma pessoa muito bem de vida, uma pessoa que está curtindo a vida e tudo mais, você se sente um bosta. Você se sente um lixo porque você não está vivendo a vida daquela pessoa. E o contrário também é verdadeiro. Quando você vê uma pessoa que está passando uma dificuldade, um problema, isso e aquilo, você se sente bem porque você não está na pele daquela pessoa. Você fala, caramba, eu tô bem, não sei o que. A sua vida, você vive uma vida de comparação. Você está o tempo todo comparando a sua vida com as outras vidas. Porque o ego, né, a sua identidade é isso. É quando você vive comparando, quando você toma consciência de que você é aquele ser, não que você é o ser soberano, né? Muito maior do que aquilo, mas você te dá um status, você diz que você é assim, assim, assado, e você vive a partir dessa validação externa. Então, quando você percebe que você não é esse ego, que você não é esse ser que possui uma identidade, um RG, uma personalidade XYZ, você começa a passar pela transformação. É daí que você começa a sair do estado de consciência infernal, né? É daí que você começa a entrar na quarta camada de consciência. E qual é essa camada? É a consciência da transformação. É quando você começa a ser transformado internamente. Podemos chamar também de purificação. A quarta camada é a camada da purificação. É quando o indivíduo, né, ele começa a ascender espiritualmente, ele começa a entender que existem muito mais coisas do que viver por instinto, viver por apegos emocionais, viver pelo ego, né? Ele começa a questionar a sua existência, ele começa a questionar o seu ego, ele começa a questionar as suas crenças, os seus comportamentos. É uma fase de purificação, ele começa a se purificar, ele começa a superar esses apegos materiais, não que ele vai deixar de buscar os bens materiais, as coisas, mas ele começa a questionar tudo isso, ele começa a buscar por outro tipo de crescimento, ele continua com aquele crescimento exterior, né, externo, mas ele também busca um outro tipo de crescimento, o que muitos que estão na camada muito baixa, que é a primeira camada, a camada instintiva, né? Eles não buscam, eles não têm nem consciência do que está acontecendo internamente dentro dele. E aí ele começa a entrar naquela luta intensa, aquela luta interna, né? É uma luta no qual ele consegue já enxergar um vislumbre da luz, podemos dizer assim, né? Ele consegue enxergar coisas que os outros três anteriores, eles não têm consciência de que existe essa fagulha, né? Essa coisa interna. Aí ele vai e começa a ir para a quinta camada. A quinta camada é a consciência de coesão interna. O que é a consciência de coesão interna? Podemos dizer que é a camada da reconciliação, é a consciência da reconciliação. Nessa camada o indivíduo ele já começa a tocar, a palpar aquilo que ele tem internamente, ele começa a sentir aquilo fortemente dentro dele. Ele sabe diferenciar já o que é o ego e o que é a luz, o que é aquilo que não é ele, sabe? O ego ele já começa a ser domado. É nessa camada que ele começa a se reconciliar com a sua integridade, com a sua integridade pessoal. Ele se torna a base das suas ações. E aí acontece uma reconciliação entre o eu interno e o eu externo. Acontece uma harmonia, um equilíbrio. E é aí que ele faz essa reconciliação. A reconciliação com o eu interno e o eu externo. Ele reconcilia e equilibra esses dois eus. E só daí ele passa para a sexta camada. O que é a sexta camada? A sexta camada é a consciência de contribuição, ou podemos chamar de serviço. É quando o indivíduo ele está focado em servir aos outros. Ele reconhece essa fagulha interna, ele reconhece que existe essa coisa interna, ele fala, caramba, eu não sabia que existia isso.
no passado, né? Quando eu vivia no modo instintivo, no modo animalesco e tudo mais, agora que eu posso perceber que existe isso, e eu vejo as pessoas se debatendo, quebrando a cabeça, lutando, sofrendo por coisas que não deveriam estar sofrendo e tudo mais, que a vida é muito maior do que isso. Aí ele começa com esse amor altruísta, ele começa com essa compaixão pelo coletivo. É daí que ele começa a definir ali as suas ações. Ele tem um senso de propósito maior. A sua vida ela vai se tornar meio que um meio de elevar. Ele vai querer elevar o mundo ao seu redor. Onde ele for, ele vai jogar pequenas fagulhas ali e as pessoas vão pegando essas fagulhas. As pessoas vão, aquelas que estão abertas para reconhecer essa pequena fagulha, elas vão reconhecer no momento correto, no momento certo da vida, né? E aqueles que não estão capazes, aqueles que ainda estão lá na primeira camada que eu falei, eles não vão nem ter consciência do que é isso. Vão chamar de louco, sabe? Vão chamar de estúpido, de louco, disso e daquilo. E o cara que ele está ali naquela coesão interna, a reconciliação, ele já vai conseguir enxergar. Ele já vai ter mais capacidade de enxergar. O cara que está na quarta camada, que é o da purificação, que ele ainda está naquela luta interna, né? Entre o eu que vive a partir dos seus instintos, a partir dos seus vícios, a partir do seu ego, a partir de tudo isso, e ao mesmo tempo ele enxerga aquela pequena luz, ele já tem a consciência daquela fagulha interna, ele tem muito mais facilidade de enxergar do que aquele cara que está preso nas suas paixões, nos seus vícios. E só a partir da sexta camada, né, que é a camada da contribuição divina, do serviço, do servir, é aí que vem a consciência de unidade. Ou podemos dizer, o que dizem algumas religiões, a iluminação. Nesse nível mais elevado, né, que, claro, eu nem sonho de chegar nesse nível, né, o nível da iluminação. Eu chegando no nível ali a quarta camada ali, da quarta pra quinta, pra mim já tá ótimo, sabe? Mas eu conseguindo chegar no nível mais alto que a quarta camada, que a quinta camada, nossa, seria uma maravilha. O nível da iluminação é aquele nível mais elevado, é onde o indivíduo ele já transcendeu o eu, ele já experimentou aquela unidade com o todo, ele já não está preso às dores, o sofrimento, por mais que ele saiba que existe toda essa agonia, essa loucura do nosso mundo, à nossa volta, né? Tudo isso que acontece, ele já tomou aquele estado de iluminação, onde ele consegue sentir a presença do divino. A presença do divino ela já é percebida em tudo e em todos. Até mesmo em momentos de sofrimento, ele reconhece essa presença. É aquilo que Santo Agostinho chamava a presença do belo, né? A presença do bom, a presença do justo, a presença daquilo que não morre nunca, né? Não morre nunca. E o sofrimento, o ego, a separação, tudo isso desaparece. Mesmo que isso anda acontecendo na vida dele, mesmo que ele sofra, ele percebe, ele sabe que ele não é aquilo. Então aquele sofrimento, o ego, a separação, enfim, tudo isso desaparece. Dando lugar àquela luz, né? A luz, a conexão com a fonte universal, vamos dizer assim. Só que esse é um nível de um Buda, de um iluminado. É um nível muito, muito, muito alto. Alguém que já transcendeu o eu material, né? Aquele eu que está preso na matéria, aquele eu que está preso no sofrimento, no ego, na separação, nas dores mundanas e daí por diante. Então, se fosse para resumir tudo que eu disse aqui, eu diria que nos 3 primeiros níveis, né? Nós somos escravos dos nossos desejos, instintos, anseios e daí por diante. Não conseguimos perceber que somos esses escravos. E também não percebemos o mal que isso nos faz. Não percebemos o mal que aquilo está nos causando. Sabe, aquele cara que ele tá sofrendo e parece que ele é masoquista, ele gosta de sofrer. Quando você vê aquele cara fazendo loucura, sabe aquele cara que ele, sei lá, imagina um cara que está num baile funk usando droga, fazendo um monte de coisa do qual você sabe que está prejudicando a vida dele, que aquilo vai fazer um mal do caramba pra vida dele, você tá de fora, você tá vendo, mas ele não percebe, ele meio que gosta daquele sofrimento, aquilo parece uma coisa boa, pra ele aquilo é uma coisa prazerosa, mas quem está de fora está enxergando que aquilo ali não é uma coisa prazerosa, aquilo ali
ele tá causando sofrimento a longo prazo, né? Lá na frente ele vai perceber o sofrimento que ele está causando. É aquela pessoa que vive o tempo todo buscando fortes emoções, talvez, saindo com um e transando com um aqui, com o outro ali, isso e aquilo, e aí no domingo à noite toda depressiva, postando status no WhatsApp, fica postando no domingo à noite status assim de tristeza, melancolia e tudo mais, e depois no dia seguinte, na segunda, já volta novamente aquela loucura e bebedeira e fumando narguilha e sei lá o que, e até que você vai ver depois passou a corda no pescoço, sabe? Não aguentou o fardo pesado, né? Então essa pessoa muitas vezes ela tem aquela consciência de uma pedra, ela é egoísta por natureza, por ela não perceber as dores alheias, por ela não se doar às outras pessoas, por ela não ter aquele nível de consciência, por ela não perceber aquela faísca que existe interna dela, né? Ela tem a consciência de uma pedra, ela tem uma consciência tão limitada que ela não consegue ver enxergar os horizontes. E os níveis mais altos é aqueles que estão o tempo todo buscando elevação, buscando se melhorar. É aquilo que Jesus Cristo dizia, né, de negar a si mesmo. Eles negam os teus instintos, os teus desejos, os teus anseios por algo maior. Eles buscam esse algo maior. E todas as religiões sérias, elas têm isso em comum. E uma coisa muito difícil é você se elevar. É uma coisa difícil porque os níveis baixos de consciência, eles são muito gostosos, eles são muito prazerosos. Só que é assim, eles são prazerosos, mas é aqueles níveis que te prendem. É aqueles níveis que eles não fazem bem para a sua vida. Ninguém vai concordar comigo aqui se eu falasse que usar droga é coisa boa, sabe? Tem os que são viciados, que estão... vai numa Cracolândia, por exemplo, você vai ver lá nega rodo usando droga e tudo mais. Só que elas estão sofrendo pra caramba internamente, sabe? É uma confusão, é uma coisa assim que você não gostaria de passar, sabe? E outra coisa que todas essas religiões têm em comum é que você não é humano, você se torna humano. Você precisa se fazer humano. Quando você nasce igual um animal, igual um bicho. Você não tem consciência de quem você é. A sua consciência ela está engarrafada. Ali você não tem discernimento do que é certo, do que é errado, do que é belo, do que é justo, do que é honra, do que é... Sabe, você não tem consciência de nada. Aos poucos você vai adquirindo essas experiências, você vai experienciando a vida, você vai sentindo o sabor, saboreando daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é divino, né? Então com o tempo você vai se tornando humano. Você não é humano, você não nasce humano, você nasce exatamente igual a um animal. Quando você vai crescendo, os seus instintos eles já vão se aflorando, né? Você já vai aumentando seus níveis de testosterona, você já quer sair pra ir pra balada, pegar mulher, fazer isso, fazer aquilo, até que chega um momento que bate aquela tristeza no seu peito e você fala: caramba, a vida, será que é só isso? Só ficar aqui curtindo a vida, fazendo isso? Será que não existe algo mais? Será que não existe algo além do que isso? Parece que, sei lá, minha vida tá monótona, essa rotina. Eu queria buscar algo mais, eu queria que existisse algo que fizesse o meu coração vibrar. E é aí que você passa a buscar esses níveis elevados de consciência. Aquilo que Santo Agostinho dizia, né? O belo. Quando eu falo belo aqui, não é o belo da Graciane Barbosa, não. Tô falando belo de beleza, né? Todo mundo quer beleza. Está morrendo milhares de pessoas belas no mundo, sabe? Nesse momento deve ter morrido vários belos aí, por aí. Pessoas belas, com beleza. Só que a beleza ela não morre. Ela continua existindo. Ela apenas deixa de existir naquele corpo. Mas existem outros corpos, outras pessoas belas. Está morrendo um monte de gente boa no mundo. Mas a bondade ela não morre. A bondade ela continua em vários outros seres humanos. E daí por diante. E muitas pessoas, elas sempre buscam essas coisas. Que nem você pode falar assim: tem muitas pessoas também ruins morrendo. E aí?
muitas pessoas maldosas. Beleza, pode até existir, mas a maldade ela é a ausência da bondade e não o contrário, ela não é o polo oposto, ela é apenas a ausência, porque ninguém quer maldade, sabe? Você já viu alguém que trai querer ser traído? Não quer. Ela quer que a pessoa seja honesta com ela. Ou o cara que é mal por natureza, você já viu ele gostar de que alguém chega nele e dá calote, que faz isso, que faz aquilo? Não, ele quer que a pessoa seja boa com ele, que a pessoa seja justa, que a pessoa faça as coisas corretas. Por mais que as pessoas façam coisas negativas, coisas de níveis baixos de consciência, elas sempre vão buscar aquilo que vai proporcionar o bem, o belo, coisas boas na vida dela. Ninguém busca coisas ruins. Elas sempre vão buscar coisas que estão nos níveis altos de consciência. É daí que nós precisamos buscar essas coisas que estão sempre nos níveis altos de consciência. Então, essa é a pequena reflexão que eu deixo aqui nesse vídeo de hoje. Espero que tenha curtido esse modelo que eu tô trazendo aqui no vídeo. Deixe um comentário se achou legal esse modelo de vídeo, se eu devo trazer dessa forma os próximos vídeos, e até a próxima.